Deus diz: Eu sou o Senhor que te sara. Esta promessa durará para sempre. A palavra de Deus é o que Deus é: eterna, imutável, viva. Tema deste vídeo: alguns ensinamentos antibíblicos sobre aflições. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmo 34, versículo 19. Muitos pregadores e mestres interpretam este versículo erroneamente, aplicando-o à enfermidade e à doença. Como resultado, os cristãos redimidos no Calvário frequentemente ficam privados de seus direitos de libertação das enfermidades, permanecem vítimas de enfermidades satânicas, sujeitando-se à vontade de Satanás, em vez de se sujeitarem à vontade de Deus. Observem que este versículo não diz: muitas são as enfermidades e fraquezas físicas dos justos, mas diz: muitas são as aflições do justo. A palavra aflição, empregada neste caso, no texto original, não tem nada a ver com enfermidade ou fraqueza física. Significa provas, privações, tentações, tribulações, perseguições e etc. Não seria razoável dizer que Cristo levou nossas enfermidades, tomou nossas fraquezas, que pelas suas pisaduras fomos sarados, que ele sara todas as nossas doenças e, ao mesmo tempo, dizer que há muitas enfermidades que Deus espera que levemos, até que, numa época determinada por ele, sobre certa circunstância, ele nos liberte. Isto não teria sentido algum. A mensagem de substituição é que Cristo levou nossos pecados e assim não precisamos mais levá-los, mas sermos salvos deles. E é exatamente assim com as nossas enfermidades. Cristo nos livrou dessas doenças e enfermidades. Ele as levou na cruz do Calvário e não precisamos mais levá-las, mas sermos curados delas. Cristo não levou nossas provações, perseguições, privações, aflições e tribulações. Pelo contrário, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essas aflições são perseguições, tribulações, mas ele levou nossas enfermidades e doenças, como está escrito em 1 de Pedro 2,24. Levou-as para que não precisemos mais carregá-las. É por isso que ele é o nosso substituto. Ele tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. O que ele levou, nós estamos livres para sempre de levar. Devemos somente crer que ele o fez por nós, em nosso lugar. Até que essa verdade se torne pessoal, você nunca poderá desfrutar dela. Porém, no momento em que crê que Cristo levou os seus pecados, será salvo. No momento em que crê que Cristo levou nossas enfermidades, seremos curados. Outros interpretam erroneamente Tiago capítulo 5, versículo 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Estes decidiram que a debilidade física que se prolonga é uma aflição. Logo, passam a vida orando em vez de se curarem. A palavra aflição tem o mesmo sentido no versículo 19, no Salmo 34, mencionado. Não se refere a doença, enfermidade ou debilidade física. Tem a ver com perseguições, com sofrimentos, com provações, perseguições, tribulações. Se você está sendo perseguido, Tiago diz: ore. Ele não diz: chame os anciãos, chame os presbíteros da igreja e peça que orem a Deus para remover seus problemas. Mas afirma que se você estiver doente, deve sim chamar os presbíteros para que faça a oração da fé para ser curado
pela oração da fé, unção com óleo. Se você está sendo perseguido, a palavra de Deus diz: e Deus é poderoso para tornar abundante em nós toda a graça, a fim de que, tendo sempre e em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. 2 Coríntios 9:8. Através de suas tribulações você alcançará grandes vitórias. Então, novamente, como diz Tiago, ore você mesmo. Não peça que os presbíteros da igreja façam oração da fé para se livrar de aflições, tribulações, perseguições. Você mesmo pode orar para se fortalecer contra essas tentações. Um jovem chegou até nós no ministério, na igreja, pedindo que oremos por ele. Ele disse: por favor, orem por mim. Tenho um temperamento mau e sofro muitas tentações com frequência. Muitos problemas aparecem em minha vida. Gostaria que vocês banissem tudo isso, orando por mim, para me libertarem desses males, dessas aflições, dessas tentações, dessas tribulações, sofrimento desse tipo. Replicamos a ele: está alguém entre vós aflito? Ore você mesmo, ore por você mesmo que está sofrendo aflição, tribulação, perseguição. Em seguida dissemos a ele: algumas coisas devem ser banidas, outras devem ser vencidas. Não estou aqui para orar por todos os seus problemas, porque através das suas provações e tentações, você pode aprender a ser um vencedor. Se você está doente, orarei por você e Jesus irá curá-lo, dissemos a ele. Mas se apenas estiver tendo problemas, ore você mesmo. Se está feliz, cante salmos. Se está doente, seja curado. Mas se está aflito, ore. Tiago capítulo 5, do versículo 13 ao 15. O que significa vara de correção de Deus? Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Hebreus capítulo 12, versículo de 6 a 8. Este versículo não diz porque o Senhor faz cair enfermo o que ama. Também não diz Deus transmite doença ou torna enfermo a todo aquele que recebe por filho. Não diz isso. A palavra corrigir vem de uma palavra grega que quer dizer instruir, preparar, disciplinar, ensinar ou educar. Como o mestre na sala de aula instrui o seu aluno, ou como o pai ensina e prepara o seu filho, quando o mestre educa seu aluno, emprega vários meios de disciplina e ensino, mas nunca a enfermidade. Quando o pai instrui o seu filho, castiga-o de várias maneiras para treiná-lo no caminho reto, mas nunca por meio de uma doença ou uma moléstia física. Contudo, a tradição teológica nos ensina que, quando Deus trata com seus filhos, disciplina-os por meio de câncer, tuberculose, cegueira, perna aleijada ou acidente, coisa terrível do diabo ou outra qualquer. Em vez de levar o crente obediente e consagrado a levantar-se com autoridade e a reclamar seus direitos de redenção e aliança, esta ideia do castigo por enfermidade deixa o crente obediente e consagrado enfermo, aceitando a doença, a enfermidade no seu corpo, na incerteza, perguntando-se: que mal eu fiz para Deus para ser castigado por ele? Um bom pai nunca castiga o filho antes de primeiro explicar claramente a razão por que será castigado, quanto mais o nosso Pai Celestial. A maioria dos que creem
que a enfermidade é castigo de Deus não têm ideia de por que motivo estão sendo castigados por Deus. Não estou falando os rebeldes, teimosos, desobedientes para com Deus. Porque a teimosia, a rebeldia, o pecado, abre brecha para o diabo trazer e introduzir uma doença como castigo. Simplesmente desejo encorajar aqueles que realmente creem, são obedientes, tementes a Deus e à vontade dele, a que não deixem mais o diabo condená-los e enganá-los, conservando-os enfermos, fracos no físico e incapazes de superabundar em toda boa obra, dizendo-lhes que a enfermidade é a vara do castigo de Deus para corrigir um erro ou para endireitar uma coisa errada em suas vidas. Leia 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8. Satanás se deleita em condenar constantemente, trazendo à memória todos os erros e falhas que cometemos e sugerindo suas mentiras. Ora, veja, é por isso que você está enfermo. É por isso que não recebe a cura. Seu pai está te castigando por você ter desobedecido com a sua vara de enfermidade e não há esperança de cura. Assim o diabo, seu adversário, consegue te levar a culpar a Deus, que é quem cura as doenças, pela mesma doença que ele, Satanás, pôs em você. Ouvi um teólogo dizer que 90% dos crentes que estão enfermos é porque Deus os fez cair enfermos usando a enfermidade como uma vara de correção para exprimir seu amor por eles, moldando suas vidas para se conformarem com a sua perfeita vontade. Tinha a ousadia de dizer que os crentes que não sofrem de vez em quando a correção com a vara da enfermidade da mão de Deus são bastardos e não filhos. Se este pregador fosse coerente, exortaria seus ouvintes a nunca recorrer a tratamento médico quando doente, nem pedirem para alguém orar por eles, pedindo cura, pois se fizessem isso, estorvariam a obra de Deus, seu Pai amoroso celestial, que, conforme ensina este pregador, procura abençoá-los por meio de enfermidades ou castigo. Os que ensinam tais doutrinas raramente são consistentes neste assunto. Dizem aos enfermos que devem se submeter humilde e pacientemente à doença punitiva de Deus. No momento seguinte, entretanto, são capazes de orientá-los a lutar contra a enfermidade, entregando-se nas mãos do médico que achem mais bem qualificados para tratar aquela doença e evitar o castigo do Pai. Isso, na verdade, seria rebelião contra Deus, não submissão. Aquele que entende a enfermidade ou fraqueza como punição de Deus, por determinado erro que tenha cometido, não deveria tentar Deus, nem por meio da medicina, nem por meio da oração, buscando o alívio de sua enfermidade. Deveria tentar esforçar-se por se lembrar do erro que praticou. E se conseguisse, deveria concentrar-se para corrigir o erro. E, depois de repará-lo, deveria deixar que seu Pai divino celestial removesse a sua doença punitiva ou enfermidade, não o médico. Se esta ideia de punição por enfermidade fosse correta, para sermos consistentes e agirmos com razão, deveríamos recorrer à cura divina, em vez de recorrer à medicina, ao tratamento médico. O amoroso Pai Celestial, de quem dizem usar a enfermidade como vara de punição, certamente a retiraria, uma vez cumprido o seu propósito. Que dizer a respeito do sofrimento? Outro versículo frequentemente mal interpretado é 1 de Pedro 5,10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá.
1 de Pedro 5,10. Note com atenção que não diz, depois de haverdes estado enfermos e sofrido doenças um pouco, Deus vos aperfeiçoará e confirmará, mas diz, depois de haverdes padecido um pouco. Padecido perseguição, padecido tribulação, padecido injúria, intrigas, padecido por causa do amor ao Evangelho, perseguidos. Na segunda epístola de Paulo à igreja de Corinto, ele enumerou suas privações, tais como injúrias, necessidades, afrontas, perseguições, angústias, açoites, prisões, tumultos, trabalhos, vigílias, jejuns, desonra. Ele escreve como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, como castigados, mas não mortos. 2 de Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Eu ainda mais, diz Paulo, em trabalhos muito mais, em açoites muito mais do que eles, em prisões muito mais, em perigos de morte muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. 2 de Coríntios 11, 23, 25. Estes eram os sofrimentos de Paulo por amor a Cristo, ao Evangelho. É a tais sofrimentos que Pedro se refere no versículo 10 do capítulo 5 de sua primeira carta, como se descobre no contexto. Assim, ninguém tem o direito de incluir enfermidades nem doenças neste versículo. Por Paulo haver suportado este sofrimento por amor a Cristo, ele podia dizer, desde agora a coroa da justiça me está guardada. 2 Timóteo 4,8. Ninguém receberá a coroa da justiça por ter estado enfermo. E nenhum enfermo acha que vai receber coroa da justiça por ter caído enfermo, ou não chamaria o médico para curar a enfermidade, nem pediria a Deus que o curasse. Disse dos apóstolos que depois de ter sido açoitados pelo Evangelho, por amor do Evangelho e curado enfermo, retiraram-se, regozijando-se, depois de serem sido julgados dignos de padecerem afrontas e açoites pelo nome de Jesus. Atos 5:41. Se alguém crê que está sofrendo por seu Senhor, não deve tentar aliviar sua dor, mas sim suportá-la com gratidão e até mesmo regozijar-se por elas. O ministério do sofrimento. Citamos o seguinte pensamento. Quero que você compreenda que a cura do seu corpo, não meramente dos corpos do povo que sofria quando Jesus estava na terra, mas o sofrimento do seu corpo hoje, foi incluído na grande obra de redenção, consumada pelo Salvador Jesus na cruz do Calvário. Creio que, para resumir uma dificuldade que às vezes surge na mente por causa da doutrina moderna de uma igreja apóstata, devo salientar um grande erro no qual muitas pessoas sinceras tropeçam. Um erro recebido por tradição teológica. Você já ouviu as pessoas falarem do ministério do sofrimento? Há um ministério de sofrimento, mas certamente não é o ministério de enfermidade. Há também o ministério de tribulação, mas isso também não quer dizer ministério de enfermidade ou de doença. É-nos dito que, se sofremos com Ele, com Cristo, reinaremos com Ele. Mas não foi dito que, se estivermos enfermos ou doentes com Cristo, então reinaremos com Ele. Quando pregadores que negam a cura divina tentam provar seu argumento de que é a vontade de Deus que alguns permaneçam enfermos, imediatamente recorrem às passagens que tratam do ministério do sofrimento e as aplicam às enfermidades. A Bíblia não faz isso. Lembre-se sempre de que quando Jesus falava de pecado e de enfermidade, ele sempre se referia a eles como males,
dos quais ele veio nos libertar. Mas Jesus não falou de sofrimento desta maneira. Já passou por sua mente que Cristo levou nossos pecados e enfermidades, mas não levou o nosso sofrimento, nossas aflições? Ele disse aos seus discípulos que teriam que levar sua cruz, mas não que seria cruz de doença. Ele ensinou claramente que deveríamos levar com resignação a nossa carga, o peso da nossa cruz, mesmo quando a carga seja de sofrimento. Mas nunca disse aos discípulos que seria doente, resignado à enfermidade e à doença. Pelo contrário, ele combatia a doença, lutava contra a doença, odiava a doença e expulsava a doença em todos os lugares onde ele estava. Os enfermos eram curados por ele. Pedro, em sua primeira epístola, fala muito sobre o sofrimento, querendo confortar os crentes que passavam a ardente prova. Se alguém lê as passagens como 1 de Pedro 1, de 3 a 7, 1 de Pedro 3, versículos 13 e 14, 1 de Pedro 4, versículo 1 e do 12 ao 19, e muitas outras passagens semelhantes do Novo Testamento, verá logo, a menos que se faça de cego, que o sofrimento no sentido bíblico não tem nada a ver com a enfermidade e a doença. Quanto ao sofrimento com Cristo, no sentido de ficarmos enfermos, como alguns ensinam, isto é totalmente absurdo, antibíblico. Cristo nunca ficou doente, a não ser por causa das feridas de sua expiação. E voluntariamente levou essas feridas para que nós não sofrêssemos enfermidade. Pedro, que diz tanto acerca do sofrimento de Cristo, diz: pelas suas feridas fostes sarados. 1 de Pedro 2, versículo 24. Basear-se em Cristo, que como nosso substituto tomou sobre nós, ou sobre si, as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, Mateus 8,17, para justificar a doença, é tornar nula e inútil a obra expiatória de Cristo na cruz por nós. Eu sei que essas palavras são duras, mas são tão verdadeiras quanto duras e indiscutíveis. A tradição escraviza, a verdade liberta. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Todas essas doutrinas antibíblicas e muitas outras tendem a prender as vítimas na escravidão da enfermidade e da doença. Todas essas doenças antibíblicas, essas doutrinas antibíblicas, tendem a prender as vítimas na escravidão da enfermidade, das dores e das doenças. Quando pregamos a verdade e informamos ao povo de nossa liberdade e libertação de todo pecado e enfermidade adquirida no Calvário, é então que a vontade de Deus quanto à cura dos enfermos é revelada, e o doente tem a oportunidade de pôr sua fé em ação para ser curado. Eles conhecem a verdade que Deus quer sarar a todos os enfermos, assim como quer salvar todos os pecadores. Os tradicionalistas dizem: sejam fiéis quando enfermos, sejam pacientes, permaneçam esperando em Deus e Ele curará vocês quando julgar conveniente. Porém, de acordo com a Bíblia, você não está esperando que Deus o cure. Deus é que está esperando que você seja curado. Ele o teria salvado muito antes, se você tivesse concedido a ele a oportunidade de crer na pregação. Ele teve que esperar até você se arrepender dos seus pecados e crer no seu Filho Jesus como seu Salvador. Ele poderia curar você agora, já teria até te curado há muito tempo, se você tivesse dado uma oportunidade, mas tem que esperar até você aceitar seu Filho como aquele que cura, aquele que levou suas enfermidades. A menos que você faça isso, sua cura estará impedida. Creia agora na palavra de Deus. Seja curado agora mesmo.
Olhe para cima e diga: eu te agradeço, Senhor, porque levaste as minhas enfermidades e me libertaste. Eu te agradeço pelas feridas pelas quais fui sarado. Agradeço-te porque me remiste do pecado e da enfermidade. Agradeço-te pela minha libertação, tanto do corpo quanto da alma. Creio nisso e te louvo por isso. Depois, haja crendo nisso. Antes de findar, se você ficou até aqui neste vídeo, quero te pedir que se inscreva neste canal. Dê o seu like, curte, clique no sininho e em todos. Assim, o Facebook, o YouTube saberá que você gostou da mensagem, que ela é relevante, que essa mensagem ajuda as pessoas a se libertarem das doenças, das enfermidades, a se curarem. E depois não se esqueça, compartilhe com alguém que você conhece que está precisando ouvir essa mensagem para ser curado, para aprender, para ter fé, para usar a fé, tanto para si mesmo quando precisar, quanto para outros. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Obrigado.